é o dia que eu vou presencial no escritório. No caso, hoje seria nossa última aula, no caso. Porque, se eu não me engano, a próxima prova, a primeira prova do Enem na semana que vem já é linguagens, né? Mas aí, se você quiser, se você não estiver se sentindo seguro, ou quiser falar não só de redação como de gramática, a gente pode marcar uma videochamada e aí a gente tira a dúvida durante a semana. Em relação à redação, eu acho que eu estou bem. Em relação à gramática, devido ao cursinho eu não ter conseguido encontrar um professor de gramática, eu não tenho muita noção do que pode cair em gramática, na prova de linguagens. Eu acho que a gente pode marcar de conversar de repente. A gente vai com o pessoal, pega uma. Não sei qual é a disponibilidade de vocês, mas a gente pode pegar uma tarde. Alguma coisa assim. É que eu acho que estudar no sábado antes da prova é crueldade. É só estresse. Mas estresse para vocês, assim, né? Se você quiser também, a gente pode falar no sábado. Mas durante a semana, só de quarta-feira, agora que eu vou ter que ir no meu trabalho presencialmente. Mas nos outros dias a gente consegue encaixar um dia para falar de gramática. Mas em gramática, em geral, professora, o que poderia cair assim? Cairia. Então, a prova do Enem não é muito conteudista. Então, não vai te cobrar. Como é que eu falo? Tipo, explique, assinale qual é a resposta que explica o que é um pronome possessivo. É mais no sentido de, por exemplo, vai cair uma tirinha e você tem que identificar qual que é a figura de linguagem. De repente, algum texto de gramática que a gente vai ter que descobrir não, né? Que a gente vai ter que indicar qual a alternativa que indica onde está tendo um erro de concordância. Então, não é uma prova que vai pedir para você dar a gramática normativa pura para eles. É diferente da FUVEST. A FUVEST é bem mais conteudista, né? Cobra o conteúdo de um jeito bem mais bruto. Mas o Enem é bem tranquilo. Não estou dizendo que é fácil, mas é uma prova muito mais sobre interpretação de texto do que sobre gramática em si. Então, eu posso fazer um texto parecido com esse aqui que eu fiz e colocar para. Eu posso fazer amanhã, hoje eu não consigo mais, mas fazer amanhã. Com quais são os temas que geralmente caem na redação do Enem. E aí, eu sei que está bem em cima da hora, mas é mais figura de linguagem mesmo. Em gramática, você diz? Isso, a gramática é mais figura de linguagem, mas você assim, ela vai estar num contexto real. Então você vai ter uma poesia lá para você analisar, e aí dentro dessa poesia ele vai pedir. Lembra quando a gente fez aquele simuladinho que estava para você identificar no texto qual que era o trecho da poesia que tinha mais uma linguagem mais regional, por exemplo? Uhum. É bem isso, assim. Hum, O Enem é o entendi. único vestibular que você vai prestar ou você vai prestar outros? Só o Enem, que eu fazer. Só o Enem. Beleza, então. Acho que não entrou ninguém, Pedro, mas acho que a gente pode começar nós dois aqui, aí fica gravado. E aí, se outra pessoa quiser assistir a aula depois, e aí eu peço para o pessoal da coordenação mandar o link também do PDF para a turma no grupo de zap de vocês. Pode ser? Tá bom. Eu sei que você está bem tranquilo já em relação à redação, então vamos só ler junto. E aí, se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa não ficar clara, você vai me interrompendo. Mas então vamos lá, né? A gente vai relembrar qual que é a estrutura da redação. Então, começando pela introdução. A introdução, ela sempre apresenta o tema. Então, ela contextualiza de maneira que você tem que entender sobre o que a redação vai tratar. Para isso, é aquilo que a gente conversou, né? Você pode iniciar a sua redação com uma frase de impacto, com uma citação ou com um dado relevante sobre o tema. E aí, depois que você inicia desse jeito, você tem que se posicionar sobre o tema, que é aquilo que eu estou enchendo o saco de vocês o ano inteiro falando, que é estabelecer uma tese, ou seja, qual que é o seu ponto de vista ou qual a opinião que vai ser defendida ao longo do texto.
esse posicionamento vai servir como base para os argumentos que você vai desenvolver. Então, é muito importante que a sua tese seja objetiva e direta. Então, oi, Vitor, tudo bem? Hoje a gente está retomando a estrutura da redação do Enem aqui. E eu estou no comecinho ainda, a gente está falando da introdução. E aí, então, beleza. Então, a gente contextualizou sobre qual tema que a redação vai tratar para o nosso leitor. A gente já falou qual a nossa tese. E aí, então, se o tema for, por exemplo, desafios da saúde mental no Brasil, que é um tema que a gente tratou aqui na nossa aula, você pode contextualizar mencionando o aumento de casos de doença psicológica no país, né? E em seguida apresentar a tese. Então, por exemplo, você falou para o seu leitor que tem um aumento significativo de casos de depressão no Brasil. E aí você diz, diante desse aumento significativo dos casos de depressão e ansiedade, é necessário que a saúde mental receba maior atenção das políticas públicas e da sociedade. Então, você apresentou que existe um problema, e aí você deixou claro para quem está lendo a sua redação que, para você, esse problema é um problema não só da sociedade, mas também do governo. Né? E aí a gente vai para o desenvolvimento da nossa redação. A parte de desenvolvimento é onde você vai defender essa tese. Então, eu falei aqui que é importante que tenha mais atenção das políticas públicas da sociedade. Então, agora eu vou defender isso com argumentos sólidos. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente vai dividir o nosso desenvolvimento, a nossa argumentação em 2 ou 3 parágrafos, e cada parágrafo tem que apresentar uma ideia central que vai sustentar essa tese. E aí, a gente vai estruturar assim. Você vai apresentar um argumento, ou seja, vai trazer uma ideia ou um ponto de vista sobre esse tema, vai desenvolver esse argumento com explicações. Então, além de você trazer essa ideia, você tem que explicar, justificar por que ele é uma ideia válida. E aí, não dá para justificar só com as vozes da minha cabeça, né? Então, eu vou justificar usando exemplos ou dados, ou seja, vou fortalecer o meu argumento com dados, fatos históricos, citação de autores ou estatísticas. Isso de pode ser dado inventado, mas devem parecer reais ou coerentes. Eu vou tirar, tá? Mas pode. Mas não deve. Para garantir a coesão e a coerência entre os parágrafos, você tem que utilizar conectivos que vão facilitar a transição de uma ideia para outra. Então, além disso, consequentemente... Nossa, gente, desculpa, meu gato aqui tá causando. Então, vamos lá. Para garantir a coesão e a coerência entre os parágrafos, utilize conectivos que facilitem a transição de uma ideia para outra. Então, lembra que a gente falou de conectivos? Aí, se você não lembra, retoma lá nos nossos slides. Mas, por exemplo, além disso, consequentemente, por outro lado. Então, exemplo. No primeiro parágrafo, você poderia argumentar que a falta de políticas públicas adequadas contribui para a precariedade do atendimento psicológico. No segundo, você pode abordar o estigma social que dificulta o acesso ao tratamento para muitas pessoas. Esses argumentos têm que estar ligados à sua tese. E aí, a conclusão. E aí, na conclusão, você vai retomar a tese e resumir os argumentos principais que você apresentou no desenvolvimento, reafirmando seu posicionamento. No Enem, a conclusão tem que incluir também uma proposta de intervenção concreta que mostre como resolver ou minimizar o problema discutido. E aí, para fazer essa proposta de intervenção, lembra daquelas perguntas lá que a gente tinha falado, que é o que, quem, como e por quê. E aí é importante que essa proposta seja prática e praticável e respeite os direitos humanos, demonstrando o seu senso de responsabilidade social. Então, assim, um exemplo de conclusão. Portanto, para que a saúde mental receba o tratamento adequado no Brasil, é fundamental que o governo implemente programas de conscientização e acesso a tratamentos gratuitos com apoio de ONG escolas. Dessa forma, será possível reduzir o estigma e proporcionar um suporte adequado à população. Aí, quando você faz a estrutura desse jeito, seguindo esse espaço que eu coloquei aqui, você consegue desenvolver uma redação com clareza, coesão e uma argumentação mais bem fundamentada, atendendo aos critérios do Enem. E agora mais algumas dicas. Então, a gente tem que compreender o tema e o recorte proposto. O que isso quer dizer? Que você vai ler a proposta com atenção, identificar o tema central e qual que é o recorte específico desse tema. O Enem espera que você discuta o tema a partir do enfoque indicado.
E aí você não pode fugir desse tema. Lembra do que eu falei? Que não pode ficar tangenciando? Uma redação fora do contexto proposto pode resultar em uma nota muito baixa. E aí depois você faz um planejamento rápido. Depois que você lê o tema e entendeu o que você está lendo, você tem que começar a escrever. Aí você lista rapidamente em tópicos os argumentos que você vai usar para defender a sua tese, pensando também em uma proposta de intervenção. E aí, decida a ordem dos argumentos para que o texto tenha coesão, ou seja, as suas ideias devem se conectar e fluir naturalmente. E aí, muito importante, gente, por que eu falo tanto da tese? Ela tem que ser muito clara, porque ela é a sua posição sobre o tema e ela tem que estar presente na introdução de uma forma clara. Pensa que ela é o seu guia para todos os argumentos, então tem que ser uma coisa objetiva e fácil de entender. Seus argumentos têm que ser sólidos. Você pode usar dados, fatos históricos. Peraí, alguém está falando comigo? Pode falar, Pedro. Professor, Oi. no caso, a gente apresenta o tema, a gente contextualiza, a tese seria o nosso ponto de vista, de certa forma, sobre o tema. Isso. Mas Ah, você tá, nunca. tipo, A gente vai chegar isso não, no tópico 6, mas você não vai falar, eu acho que. não era não é desse jeito que eu tô falando, tipo, sei lá, sobre queimadas, na introdução, é evidente que as queimadas no Brasil Uhum. estão causando destruição e prejudicando o meio ambiente, faz, fazendo com que. Não, pera, deixa eu dar um outro exemplo. É evidente que as queimadas do Brasil estão se tornando cada vez mais, estão se tornando recorrentes e, por consequência, causando danos, estão causando grandes danos e prejudicando o meio ambiente. Esse do causando grandes danos e prejudicando o meio ambiente seria minha tese, correto? Isso. Ah, então tá. E aí você falou que está prejudicando o meio ambiente. E aí, de quem que é a culpa? De quem que é a responsabilidade? Ah, na tese eu tenho que botar isso? É bom, não é obrigatório, mas você pode colocar que está causando danos e que é fundamental que o governo tome providências. Na tese, na tese da introdução eu posso colocar isso? Pode, você não vai colocar sua proposta de intervenção, mas ó, vamos voltar lá na nossa introdução. Ó, é necessário que a saúde mental receba maior atenção das políticas públicas e da sociedade. Tá vendo? Você colocou aqui que é um problema, né? Que é uma coisa ruim, que está trazendo problemas para a sociedade, e você acha fundamental que o poder público e que a sociedade olhe melhor para isso. Então você está colocando Hum, qual que é o ponto de vista que vai ser defendido. Claro que se você colocar que as queimadas são um problema e que causam danos, é o que você vai defender ao longo do texto, né? Você vai defender que causa danos, né? É a sua tese. Mas se você quiser, além de colocar o problema, você colocar quem tem que olhar para esse problema, deixa mais rico o seu texto. então eu poderia colocar assim. É evidente que as queimadas no Brasil estão causando grandes danos ao meio ambiente, prejudicando o ar e as condições de vida dos seres vivos, fazendo com que seja necessário a atenção do governo e de órgãos públicos. Poderia Perfeito. botar isso? Ah, Sim. então tá. E aí, durante o seu texto, você vai explicar por quê. Ah, tá bom. É que Aí você. eu geralmente boto esse tipo de coisa mais no desenvolvimento, mas já que eu posso botar na introdução, isso pode deixar um pouco mais evidente o meu ponto de vista sobre. Isso, perfeito. Aí a proposta de intervenção você deixa para conclusão mesmo. Porque aí, né? Porque aí você colocou essa tese, você atribuiu a responsabilidade, aí você explicou por que você pensa assim, e aí você resolve no final. Mas você pode colocar na introdução, sim, como você mesmo falou, né? Fortalecendo o seu ponto de vista dessa forma.
No caso, a conclusão seria eu pegar esse tema e fazer um resuminho geral de tudo que eu desenvolvi no desenvolvimento para dentro da conclusão. Seria Uhum, basicamente isso. Ah, então, tá bom. exatamente. Faz Eu sentido? desenvolvi isso eu apresento essa parte do governo, desenvolvo na parte de desenvolvimento, eu desenvolvo, né, essa questão do porquê que é importante o governo atuar e depois, na conclusão, dou um resumo em geral. Isso. Obrigado. Tá fazendo sentido agora para você? Sim, então. Tá, legal. Aí, tá. Aí depois que você apresentou a sua tese, você tem que, é aquilo que a gente está falando, né? Você tem que provar a sua, não provar a sua tese, mas tem que defender a sua tese. Então você tem que usar dados históricos, usar dados, fatos históricos, citação de autores ou até casos reais para embasar os seus argumentos. Claro que você não vai colocar nos seus casos reais lá que, segundo meu vizinho, tal coisa. Mas você pode usar casos reais que são de conhecimento público. Então, por exemplo, se o tema é violência contra a mulher, você pode falar da história da Maria da Penha, né? Que é um fato histórico, é um caso real, porque isso vai fortalecer a credibilidade do seu ponto de vista. E aí você tem que embasar cada parágrafo com informações relevantes e usando conectivos para garantir que os parágrafos estão se relacionando bem. Aí, pessoal, escreva uma proposta de intervenção. No Enem, essa proposta é obrigatória. Ela tem que apresentar uma solução ou sugestão para o problema discutido. Ela tem que ser prática, detalhada e respeitar os direitos humanos. Você tem que incluir o que tem que ser feito, quem tem que fazer, como fazer e por que essa ação é importante. E aí, uma coisa que eu já falei para vocês várias vezes, vocês estão carecas de saber: não pode usar a primeira pessoa. Então, evita expressões como eu acho, na minha opinião. Tem que usar uma abordagem mais objetiva, como é necessário considerar que, observa-se que. E aí, nesse sentido também, além de, quando a gente fala de evitar uma linguagem impessoal, de preferir uma linguagem pessoal, usem linguagem formal e cuidado com o vocabulário. Não pode usar gíria, coloquialismo, expressões informais. Opte por palavras precisas e formais que são adequadas ao contexto de um texto dissertativo argumentativo. Cuidado com repetições excessivas e use sinônimos quando possível para manter o texto mais fluido. Preste atenção na gramática. Revise a sua redação e fique atento a erros gramaticais como concordância verbal e nominal, ortografia e acentuação. A correção gramatical impacta diretamente na sua nota. Então, vocês sabem, né? Que quando escreve com bastante erro gramatical, acaba caindo a nota. Então, gente, revisa o texto no final para garantir possíveis deslizes. E também cuidado com o tamanho da redação. O Enem exige um mínimo de 7 linhas e um máximo de 30. Uma redação bem equilibrada, ela tem entre 20 e 25 linhas. Se a redação for muito curta, ela pode carecer de argumentação ou desenvolvimento. Se ela for muito longa, acaba prejudicando a clareza e a organização. E aí, uma outra dica é treinar com temas de anos anteriores. Então, quando vocês praticam com temas passados, isso ajuda a entender o estilo de temas propostos pelo Enem e a se familiarizar com a estrutura exigida. E aí, se vocês ficaram com alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, pode pedir o meu WhatsApp também e falar comigo. E aí, gente, em resumo é isso. Boa sorte, muito obrigada por esse ano. Acredita em você. A gente é do tamanho dos sonhos que a gente tem. Eu sei que seus sonhos são gigantes. Senão vocês não estavam aqui despendendo todas essas noites para estudar. Muita gente, né, por diversos motivos não continuou. E vocês estão aqui. Eu acredito muito que é por um resultado positivo, por um ingresso na universidade. Eu confio muito em vocês. Contem comigo. Essa semana não é para ficar estudando igual um maluco. O que a gente tinha para decorar, sabe, já foi, Pedro. É mais sobre entender. Por isso que eu te falei que eu posso te fazer o resumo de gramática e você vê o que vai cair, mas não é nada que você não saiba, porque praticando redação como você praticou, cara, esse ano você tá bem de gramática. Você já sabe na prática. Você consegue ler um texto e entender o que você está lendo. Então fica É, tranquilo, descansa. Pode falar.
Não, não, eu não tô. É que assim, professora, você ainda vai passar mais alguma coisa? De Você conteúdo. Você diz hoje? Hoje não. você pode parar de gravar então, por favor? Posso. É, Peraí, deixa eu só. Deu certo? ainda Não. tá Calma aí.